Bom, temos aqui a questão, né, toalha, o item mais útil do universo, né? E rolando aqui um pouco a tela, temos a introdução, né, a descrição de cada classe, né? Aqui abaixo nós temos o diagrama de classe, né, onde mostra quais atributos a classe Toel deve ter, né, que é color, que é a cor, size, que é o tamanho, wetness, que é a umidade, né? Aí tem um tipo na frente, né, a cor string, o tamanho string e a umidade número, né? Pode ser int, pode ser float, né? O interessante é que seja um número. E aqui abaixo a gente tem os métodos, o constructor, né, que é o construtor, né, o dry, né, que é o método de umidade, né, wring out, que é o método para secar, né, esse get max wetness, né, que é para retornar a umidade máxima que a toalha consegue ter, né. IsDry é para checar se a toalha está seca. ToString é o método padrão, né, que retorna a string, né, com os atributos. E show é o método que a gente tem que implementar, que vai chamar o toString. Aqui em cima a gente tem a descrição de cada método, né. O construtor, ele inicializa todos os atributos, né, e ele fala que cor e tamanho são inicializados com os valores recebidos como parâmetro, e a umidade é iniciada com 0, né. O método enxugar, né, o método dry, ele recebe um valor inteiro, que é essa variável amount, e aumenta o atributo, né, ou seja, esse método dry vai chamar o atributo wetness, que vai somar com esse amount, né. O método torcer, que é esse wring out, que zera o atributo umidade, né, então a umidade vai ser zerada quando esse método for chamado. E ele também fala do método para pegar o máximo de umidade, né, que esse máximo de umidade depende, como ele fala aqui abaixo, do tamanho da toalha. Se a toalha for P, ele vai retornar o valor 10, né, e assim sucessivamente. No caso dessa classe, desse método, ele precisa ter um teste de verificação do tamanho da toalha para saber qual valor retornar. Temos também, por último, o método isDry, né? Ele retorna um booleano, né, true ou false, dependendo do valor da umidade. Se a umidade for 0, ele retorna true. Se for diferente de 0, retorna false. E ele pede também para a gente implementar um código de teste, né? Se a gente rolar um pouco mais abaixo, né, aqui tem um exemplo em Python da classe toalha, né, e abaixo tem os testes, né? Então a gente precisa passar esse teste para Java, né, a linguagem que a gente está fazendo, né, aqui, e também implementar esses testes em Java para que seja executada, né? Eu tenho aqui uma versão já implementada aqui da classe Toel em Java, né? O construtor tem todos os métodos aqui abaixo, né? Só está oculto, mas tudo certinho, todos os métodos implementados, né? E aqui essa classe Shell é a classe para manipular, né? Para brincar com a classe da toalha, né? Então, basicamente, nessa classe eu instancio a toalha e vou brincando com ela, chamando os métodos, né? Então, ao executarmos, nós temos aqui todas as saídas, né? Então, eu chamei primeiro show e ele mostrou a toalha que eu instanciei, né? A toalha azul pequena, ele mostrou com o show, né? Chamei o método dry. Quando eu chamei o show de novo, ele mostrou que atualizou, a umidade da toalha agora é 5. Eu chamei o método para testar se a toalha está seca. Como a umidade é 5, ele retorna false, né? E assim continuei. Bem aqui embaixo eu chamei outro método, né, que é para secar, né, que como eu chamei dry 5, 10, né, então a toalha estava com 10, quando eu tentei adicionar de novo, ele emite uma mensagem de erro, né, porque a toalha P ela só consegue ter até 10 de umidade, então ele emite a mensagem de erro. Aqui embaixo, quando eu chamo esse método, é o método para secar, então eu sequei quando estava P10 e pedi para mostrar, ficou P0, né? Bem aqui. Aqui embaixo eu instanciei uma nova toalha,
né? Uma toalha verde tamanho G. Quando eu pedi para checar se a toalha está seca, né, eu obtive true como resposta, porque ela acabou de ser instanciada, então ela está seca, a umidade é 0, né? Aqui embaixo eu defino a umidade dela para 30, que é o máximo, né, de acordo com a descrição da questão. Uma toalha G só pode ter até 30 de umidade, né? Como eu pedi para mostrar, com show 30. Testei se a toalha ainda está seca, ele retorna false, né, porque ela está com umidade 30. E aqui abaixo tentei adicionar só mais um de umidade para novamente mostrar a mensagem de erro. Como ultrapassou o máximo de umidade, né, ele emite a mensagem toalha encharcada. E é basicamente isso que a questão deve fazer quando você implementar o código corretamente.